Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras, com essa parceria com a Vedacity, quando o assunto é impermeabilização. Você que nos acompanha, gosta de construção civil, já entrou lá no canal, viu a variedade de vídeos que nós colocamos, hoje vai ser mais um vídeo, mais um áudio de qualidade para vocês, que nós vamos falar sobre como resolver patologias prediais relacionadas à impermeabilização. Nós sabemos que nos prédios por aí acontecem N tipos de patologias e sabemos também que muitas delas são causadas por falhas de impermeabilização, e esse assunto é tão importante que nós trouxemos especialistas aqui, mais do que especialistas, são mestras, porque não pode falar mestres quando é homem, viu? Quando é mulher é mestra. Aprendeu essa? Vou utilizar mestras. Mestras. Eu aprendi no podcast passado com alguém. Né? Para isso, é claro, o Vitor Guedes aqui da Vedacity Pro. Valeu, Vitão. Bom dia a todos. Uma honra estar aqui de novo e hoje na presença de duas especialistas. Agradecer em nome da Vedacity a presença de vocês. Boa. Novamente aqui conosco, Kelly Ramos, que é especialista, é mestra e até doutoranda tá sendo agora também, né? É isso mesmo. Bom dia, obrigado pelo convite e espero agregar um pouquinho para vocês que são os ouvintes e para vocês todos que estão aqui. Boa. E a mãe? A mãe tá on. Boa. E também a Priscila Lachove, que fica mais fácil assim, mas vocês estão vendo aí na legenda embaixo o nome dela, que é complicado, porque ela é descendente de sueca, é isso? Ucraniana, desculpa. Ucraniana. Obrigado, Priscila, por vir. Obrigada, pessoal. Ela chove, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Espero que a gente tenha bastante conhecimento aí, bastante troca para estar agregando aí pro podcast de vocês. Boa. Gente, o nosso assunto hoje, então, é como resolver as patologias que acontecem nos prédios, né? Relacionadas à impermeabilização. Mas antes disso, né, eu queria entender a atuação profissional de vocês, tá? Pode começar, Kelly? Posso. A Vistum é uma empresa especializada em condomínios. Uma das nossas fontes de atuação é diretamente para condomínios, e onde nós encontramos vários problemas deixados, tanto na fase de obra, quanto na falta e na ausência da manutenção preventiva. Então, isso é um gargalo que nós temos e a nossa atuação é de extrema importância. O nosso mercado da Vistum é o AAA, que é o alto padrão, mas a gente acaba atendendo vários condomínios, tá? Então, esse é um dos nossos campos de atuação. Quando você fala que o seu campo de atuação é o AAA, você atende o público de alto padrão. Você já atendeu um condomínio de baixo padrão? Sim, já atendemos. Eu atendi um condomínio em Guarulhos, que chama Secap. São vários prédios em Guarulhos que tem o nome Secap, e cada um deles tem o nome de um país, de um estado brasileiro. Uhum. E eu achei bem interessante a preocupação da síndica desse condomínio, que ela estava preocupada em fazer da forma correta. Então, eles pouparam dinheiro, eles fizeram a arrecadação certinha para fazer com todo o protocolo recomendado, que é uma especificação técnica, que foi feito um laudo para a fachada, e depois eles contrataram uma empresa especializada para executar tudo que estava de acordo com o laudo elaborado por nós. Uhum. E nós fizemos também a parte de acompanhamento da obra. Então, foi um case bem interessante e demonstra que não importa o padrão, nós precisamos ter a qualidade na execução. Tá. E você sentiu muita diferença nesse atendimento do baixo padrão para o alto padrão? Assim, recurso que o condomínio arrecada para poder pagar aquilo que você recomenda? Não sei. Nenhum problema. E por ser um condomínio de baixo padrão que a gente fala é populacional, então não vamos nem usar o baixo padrão, é populacional. Eles fizeram a arrecadação certinha, pagaram em ordem e compraram os materiais especificados de marcas
recomendadas. Então, eles não economizaram em nada na execução do trabalho. Legal. Inclusive, a gente forneceu material para impermeabilização das coberturas. Exatamente, é isso que eu ia falar. Porque quando nós estávamos trabalhando na parte da fachada, a síndica percebeu que tinha problemas de infiltração na laje de cobertura dos blocos. E aí nós entramos com essa recomendação. E aí, nesse ponto, nós não cobramos, em virtude de estarmos acompanhando o trabalho e por ser um condomínio que tinha a sua conta contadinha. Então, nós fizemos como pro bono, porque a minha empresa faz também a parte de pro bono para alguns condomínios, então isso não é problema. Desde que tenha boa técnica, a gente não vê problema nisso. E aí nós recomendamos o faturamento direto da Vedacity para o condomínio, que é um dos diferenciais que eu falei anteriormente no podcast anterior, e agora eu reforço de novo, porque isso facilita muito a compra do material e evita a bitributação. Legal. Boa. E você, Priscila, qual que é a sua atuação? Então, o nome da minha empresa chama LM Engenharia. Nós atuamos em Curitiba, então estou especializada aqui em São Paulo especialmente para encontrar vocês. Então, a nossa empresa já fez 6 anos no mercado, eu já atuo há 10 anos com condomínios. E nós atuamos com a parte de laudos, perícias, né? O laudo que a gente mais atende em Curitiba é o laudo de inspeção predial. Então, a gente tem a nossa expertise aí visando nesse laudo, que é o raio-x da estrutura que a gente chama, né? Então, a gente faz a vistoria ali em todos os sistemas de edificação, desde o telhado, cobertura, house, vai descendo até chegar no subsolo. Então, a gente já tem uma gama grande de clientes que a gente atua nesse sentido. Bom, com toda a experiência que vocês têm já no mercado aí, eu imagino que vocês cansam de ver problemas relacionados à impermeabilização. Tentem puxar na memória de vocês aí quais são os problemas mais frequentes que vocês veem nos edifícios, nos empreendimentos e tal. Olha, a gente encontra em Curitiba bastante problema de impermeabilização nos reservatórios. Então, tanto os reservatórios elevados como as cisternas tem muito problema de impermeabilização. Às vezes a gente abre a tampa assim, se assusta. A manta tá lá pendurada, isso já há muitos anos. Problema de fachada também. As fachadas contribuem muito com a valorização dos imóveis e, infelizmente, a gente encontra as fachadas assim num estado bem feio, assim, o pessoal não tem aquele cuidado de manutenção. Se a gente for pegar de acordo com a norma 5674, a gente precisa fazer uma manutenção periódica a cada 3 anos nas nossas fachadas. E isso não acontece, né, infelizmente. E é um dos maiores problemas. O problema é de impermeabilização? Sim. Mas o problema também é a falta de cuidado dos condomínios, a falta de manutenção, a falta desse olhar. Realmente, o sistema de impermeabilização está lá, o pessoal fala, esse sistema não presta, vamos dizer assim. Mas não é que ele não presta, às vezes o prédio já tem 50 anos. Não tem como a gente garantir que todos os sistemas vão durar, vão ter essa vida útil aí para sempre, sem a gente fazer uma inspeção, uma manutenção, né? Então, o que eu mais identifico de impermeabilização é reservatórios, com certeza, fachada e também nos subsolos. Subsolo, assim, campeão de infiltração por conta de falha de impermeabilização, tanto negativa como positiva. Então, a gente encontra bastante. Eu posso aproveitar e fazer uma pergunta? Pode. Você falou dessas áreas, né, desses locais, não só a impermeabilização, mas de patologia em geral. Qual que é a primeira área que dá problema, assim? Você falou há 50 anos, mas acho que fachada geralmente não deve chegar nem a 5 anos, que não tem projeto, assim. Qual que é a primeira área que já começa a manifestar? Depende muito do tipo, da tipologia construtiva. A fachada, por exemplo, a gente tem revestimento de pintura, revestimento cerâmico, enfim. A fachada sempre chama muito a nossa atenção, por quê? Porque dependendo do problema que está tendo ali, pode ter um desprendimento volumétrico do revestimento que pode ocasionar um acidente, pode até matar uma pessoa, né? Então, a gente chama bastante atenção para a fachada. Às vezes não caiu nenhum pedaço ali da fachada, mas já tem um sinal, né, que a gente consegue investigar. Por exemplo, eu acabei de entregar um laudo em Curitiba, onde eu identifiquei 68 pontos críticos eu fiz o isolamento da área e apontei lá no meu laudo, 68 pontos críticos que pode acontecer um risco iminente de acidente.
Isso no condomínio, no prédio inteiro ou só na fachada? Só na fachada. Só na fachada. Só na fachada. Essa fachada já é um prédio que já tem seus 40 e tantos anos. E na parte das sacadas, eles têm uma viga. E essa viga já está em processo de corrosão de armadura e já caiu pedaços enormes. Então, a gente fez um laudo bem bacana, fez um mapeamento com drone, conseguiu pegar com um zoom, assim, exatamente como que estava. Então, a gente fez esse isolamento de área. Até ontem, eu estava aqui em São Paulo, a minha funcionária estava lá junto com a síndica no condomínio, colocando cone, isolando a área, porque realmente pode acontecer um acidente muito grave ali. E a nossa responsabilidade como técnico é alertar, né? E a síndica me falou, Priscila, eu tinha conhecimento, mas agora que você está me passando o laudo, eu estou muito preocupada, então eu vou isolar agora, porque eu tenho conhecimento aqui, eu tenho o laudo escrito que vai acontecer alguma coisa. Então, minha funcionária foi lá, isolaram todas as áreas, e agora a síndica imediatamente já está fazendo uma chamada de capital para estar fazendo essa intervenção na fachada. Caramba. Ô, Kelly, eu vejo muitos problemas também quando condomínios têm lajes de estacionamento e principalmente as descobertas, né? Em vários condomínios que eu já entrei aqui da cidade, eu percebia que tinha pontos de infiltração mesmo, e eles acabam resolvendo esses pontos de infiltração, canalizando, né, por baixo e interligando ali numa rede de água pluvial, etc. Aí a criatividade vai longe. Vai longe, faz um ralo e tal, enfim. O que você tem visto aí, e se isso de fato é um problema recorrente em muitos outros lugares? O que a gente percebe é que no Brasil todo os problemas se repetem. Independente de estarmos em São Paulo ou em Curitiba, como a gente tem os exemplos da Priscila, aqui nós temos os mesmos problemas. E subsolo, quando nós entramos em subsolo, a laje do térreo ou subsolo de sobreposição de garagem elevada, nós encontramos os mesmos problemas, a inclusão de calhas. E as pessoas esquecem que a necessidade da impermeabilização. E qual é a necessidade dessa impermeabilização? Proteger a estrutura. Então, a proteção da estrutura é de extrema importância. E as pessoas esquecem disso. Não é só proteger o que está embaixo. Não é só proteger o que está embaixo. Então, as manifestações patológicas são ocasionadas pela infiltração e a ausência de uma boa impermeabilização. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre no desempenho, qual é o material aplicado, qual é a movimentação daquela laje. Nós temos juntas de dilatação, juntas de movimentação. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado quanto a isso. Tem um exemplo de uma obra que nós fiscalizamos, porque nós fazemos uma fiscalização de acordo com a norma 16280 nas unidades, que é uma prestação de serviço também relacionada aos condomínios, que é uma exigência. E uma vez eu até mandei para uma amiga minha chamada Maressa. Quem? Uma amiga minha chamada Maressa. Não conhece? Não conhece? Não lembro. Tá, então eu vou falar. Mandei uma foto para ela, porque eu entrei num apartamento para fazer essa inspeção e tinha uma calha dentro do apartamento, no quarto de uma pessoa. Dentro do apartamento? Dentro do apartamento. Você falou de subsolo, mas eu tô te falando dentro de apartamento. Eu vou falar que eu já uma presenciei calha. coisas Eu já assim, achei também. Gente, eu fiquei chocada com essa inovação tecnológica. Era no último pavimento, o apartamento. Era no último. Laje de cobertura. É sempre bom comprar na cobertura, né? Cobertura e térreo, né? É uma delícia, né? Então, assim, tem coisas que nós conseguimos visualizar, mas tinha um forro de gesso, então ninguém sabia que aquela calha estava lá. Tava escondida. Estava escondida. Que legal. Vou contar uma boa aqui. Estava escondida. Então, assim, só que os problemas de subsolo são generalizados. Todos os prédios que nós entramos têm problema no subsolo. Tem problema. Então, na maioria das inspeções que nós fazemos, é problema de subsolo. Essa semana, ontem mesmo, teve uma síndica que entrou em contato para a gente ir urgente para resolver problemas de infiltração negativa e positiva na parede de diafragma. E aí, um outro detalhe importante, o que as pessoas fazem quando tem uma parede de diafragma ou uma parede de contenção? Elas colocam uma parede falsa. Só que atrás da parede falsa, o que tem atrás dessa parede falsa? Nós temos um tratamento também, temos, às vezes, perfis metálicos,
canaletas sem impermeabilização. Então, você começa... Qual a durabilidade que você vai ter naquela edificação? E naquela estrutura de fundação? Pô, é complexo. Você quer bem contar a história complexo. primeiro, para não perder? Foi até um conhecido, fui no quarto foi me mostrar, falou, meu, tá com um vazamento aqui na casa do meu pai, quarto dele, olha como é que tá. Ele tava pingando bem em cima da cama, assim, do cara. Aí ele amarrou uma lona numa ponta da cama, na outra, descendo aqui e um balde aqui, assim. E aí ele dormia embaixo da lona, e tava, tipo, já há uns meses, assim. Tá tudo A certo. lona preta, e é sério mesmo. A lona vinha, descia, né, fez o caimento certinho e um balde embaixo. Aí enchia o balde, ele trocava o balde. E era cobertura? Não, uma casa. Casa. Uma Mas casa, era laje também, uma laje, né? uma laje. É. Mas Então, assim, assim, você vê onde chega a pessoa, prefere fazer uma coisa dessa do que... Aí você fala isso no Fazer o podcast e a tratamento. turma acha que lona impermeabiliza. Acho. Nossa. Lona Resolve o plástica. problema de um monte Como de gente. assim não impermeabiliza? Como? Os meus pedreiros tudo acham que sim, Acho né? que sim. Eles falaram que já fazia 30 anos assim, nunca Sempre lembrou. fez assim, né? Mas tem uma lona específica, depois eu te conto qual que é. É uma que a Vedacity tá lançando aí, né? Nossa, nem fala isso. Lona City. Lona City. Você tocou num ponto, quando a gente entra em subsolo, mas mega importante, que são as paredes diafragmas. E assim, pô, se a gente for explorar esse detalhe que você falou da parede falsa, é complicadíssimo. Mas assim, não é complicado só você resolver um problema que acontece, mas é complicado até a execução correta, né? Não é uma engenharia simples de falar assim, pô, faz isso aqui, é isso, ponto final. É uma engenharia complexa, né? Porque você falou, pô, você tem uma parede diafragma que, claro, não tem como você impermeabilizar por trás dela, né? Quem faz aquilo ali é uma máquina, um clanchel, alguma coisa assim, pô, você vai concretando e tal. E aí aquilo verte água dependendo do solo, né? E aí você vem com uma solução de uma impermeabilização negativa, você coloca uma canaleta, impermeabiliza a canaleta, faz a parede falsa para esconder, mas ali está uma impermeabilização, como que você faz a manutenção por trás daquilo, né? E além de tudo, Hugo, além da impermeabilização e da umidade que vem, você tem a condensação nessa parede falsa. Nesse intervalo entre a parede de contenção e a parede falsa. Você tem uma condensação ali dentro. Então, muitos condomínios também esquecem de fazer isso, que é a ventilação dessa parede. E inspeção. É isso que eu ia falar, exatamente. Eu já cansei de fazer vistoria em subsolo que tem esse problema da parede diafragma, que não tem uma janela para a gente inspecionar. Então, condomínios que a gente faz assessoria e acompanhamento lá em Curitiba, a gente recomenda a abertura para inspeção. Ó, abre aqui, vamos colocar uma veneziana para a gente conseguir acessar e verificar como que tá. E às vezes o pessoal acha um absurdo. Meu, por que você está pedindo isso? Como que eu vou entender uma infiltração que está acontecendo numa parede que é uma parede falsa, né? Uma parede que a gente colocou ali só para esconder, sendo que a gente não tem acesso a realmente a contenção, que já faz parte da fundação do prédio. Então, isso também é bem importante. E cada vez mais a gente tem trazido essa questão da manutenção. Como a gente vai conseguir inspecionar estruturas se o condomínio não tem uma abertura de manutenção, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, isso é bem importante, que a Kelly pontuou. Uma das recomendações que a gente faz, isso é mercado, é a boa prática, é a boa técnica. Então, empresas qualificadas têm o mesmo pensamento. Você vê que a gente bate nas ideias. O que eu faço? As pessoas falam assim, mas eu vou abrir uma janela de inspeção, quanto custa? Custa muito barato. Você vai comprar uma janela pronta em algum home center. Uma medida padrão. Você não vai mandar fazer uma caixilharia especial. E aí... De alumínio, né? Exatamente. Você compra uma janela de alumínio padronizada, você vai pagar um preço mais razoável, ou seja, não vai encarecer nada o seu custo inicial. E outro detalhe que eu peço, que isso é uma dica boa, tá? Vamos lá na nossa dica boa. Anota. Eu faço tanto a janela de alumínio na parte inferior, quanto um elemento vazado na parte superior, porque aí você faz a ventilação e a troca de ar. Então, você evita a condensação. Então, você melhora a parte da impermeabilização e evita a concentração de água e a umidade interna nessa parte confinada.
tá? É bem legal. Vocês estão falando dos problemas, né? Vocês acham que a maioria acontece por falta de manutenção ou é lá no começo? A falta de projeto, execução Então, mal feita? nós estamos fazendo agora, recentemente, começamos a semana passada num novo projeto que é recebimento de obras para um condomínio. E nós pegamos, nesse exato momento, problemas de corrosão no perfil metálico. A obra acabou de ser entregue. Então, por que não foi feito o tratamento antes desse perfil ser cravado? Porque a obra não tem conhecimento. Então, o que eu costumo falar? Os engenheiros precisam... Faltou especificação de projeto, faltou detalhamento, faltou conhecimento do engenheiro da obra. Então, é o que eu venho falando ultimamente. A construção civil está se tornando obsoleta. Por quê? Porque os engenheiros de obra não têm tempo de ir numa feira, não tem tempo de chamar uma empresa especializada para ir até ele, ouvir as novas tecnologias, porque as empresas estão dispostas, como Vedacity, como outras no mercado, elas estão dispostas a ir até você. Você não precisa se deslocar. Só que as pessoas não têm tempo de te ouvir. Não têm tempo de ver os novos produtos. Então, nós estamos nos tornando obsoletos por preguiça de estudar, não ler norma e não ver a inovação do mercado. Sim. E isso é revoltante. Eu fico brava até, né? Aí eu vou até relaxar um pouco. Vai ter uma bronca. Gente, eu tô brava, mas eu sou feliz. Calma. Eu vou pegar um gancho com a Kelly aqui. Vai. E eu vou falar um pouquinho sobre as responsabilidades do síndico. E isso a gente vê muito. O que acontece? Às vezes, realmente, o problema veio desde a execução. Desde a execução, vem caminhando. É só uma manchinha. Tem outra coisa para fazer. Vamos indo. E eu falo essa frase para os meus clientes. O problema é que quando eu chego no condomínio, com a minha equipe, com a minha empresa, o problema já é muito grande. Aí eu dou a solução, o pessoal fala, Priscila, a gente não tem caixa para executar. Eu falo, mas gente, se vocês tivessem me chamado aqui há 10 anos atrás, né, o problema já seria mais barato de resolver. Então, o que acontece? Às vezes o condomínio entra naquela briga de síndico. Porque o síndico que mora aqui há não sei quanto tempo, não tenho nada contra síndico morador, mas vai acabar tendo aquela briga de vizinho, briga de síndico, briga disso, briga daquilo. E eles vão esquecendo do problema, que realmente são problemas graves, problemas estruturais. Então, a gente vem de um problema da execução, que veio lá de trás, que veio se alastrando ali por muitos anos, e que se torna um problema de falta de manutenção. E que muitas vezes o síndico, ele não tem essa expertise de identificar o que é o problema. E aí vem as calhas, né? O pessoal vem colocando as calhas e acha que é bonito. Não é para pingar no carro, é para proteger, é para isso, para aquilo. Então, o que a gente tem que fazer, além de conscientizar os engenheiros que estão obsoletos, é conscientizar quem são responsáveis civis e criminalmente pelas edificações, que são os síndicos. Cada vez mais os síndicos, eu falo isso nos condomínios que eu atendo, síndicos, vocês têm que ter um engenheiro debaixo do braço. Os condomínios, sempre tem um advogado atendendo o condomínio, sempre tem uma administradora, sempre tem alguém ajudando na parte contábil, mas a parte de engenharia é sempre a última a ser lembrada. É só quando arde mesmo. Exatamente. Né? E aí, quando a gente chega, a gente que atende condomínio, realmente é caro para arrumar. Porque já ficou há tanto tempo esquecido esse problema, que aí vira urgente. É urgente, precisa resolver, meu Deus, vai acontecer. Então, é isso que tem acontecido nos condomínios que a gente tem atuado. Essa ciência que o síndico ele precisa se importar com o prédio, ela não tem que ir um pouquinho mais longe? Ela não tem que ir também para os condôminos? Porque pare para pensar. Eu moro num apartamento, né? E eu ali contribuo todo mês com um valor de condomínio. Eu me preocupo com a minha edificação. Afinal de contas, se um dia eu precisar vender o meu apartamento, o meu prédio precisa estar em bom estado, senão o meu imóvel vai ser totalmente desvalorizado. Eu vou corrigir você. Você falou, se você quiser vender, mas você não se preocupa com a segurança da sua família que está morando dentro do seu prédio? Com certeza. Então, a gente não tem que pensar só na venda. A gente tem que pensar que o lugar que a gente mora é onde tem o nosso bem mais importante, é aquilo que a gente não consegue mensurar, aquilo que não tem valor, que dinheiro no mundo nenhum compra. Então,
Então, quanto vale a segurança da nossa família dentro da nossa edificação? E assim, os condôminos têm que se preocupar, com certeza. E eu escuto muito isso nos condomínios. Eu pago o condomínio. Gente, pagar o condomínio, quando você vai morar num prédio ou num condomínio de casa, enfim, é o mínimo que você tem que fazer. É a sua obrigação pagar o condomínio. Agora, você, como condômino, você tem cobrado as responsabilidades do síndico? Você tem ajudado ou você só tem reclamado? Nossa, tá caro. Ai, nossa, tá sempre esse problema aqui, já tá há 10 anos aqui. Então, eu vou muito além do custo do que vai valorizar o seu imóvel. Eu pego na segurança. Tá. Porque a gente sempre fica com aquele pensamento, comigo não vai acontecer. Em Curitiba, por exemplo, não caiu nenhum prédio. Eu falo isso, é um pecado falar isso que eu vou falar, mas eu falo que não tem legislação de inspeção predial em Curitiba porque não caiu nenhum prédio, né? A gente tem aí Fortaleza, alguns exemplos, às vezes cai marquise, cai prédio, cai isso, cai aquilo. Cai prédio, e eu falo isso para os meus síndicos, as pessoas que eu atendo dentro da empresa. Infiltração derruba prédio. Falta de impermeabilização derruba prédio, derruba casa. Então, é isso que a gente tem que ter cada vez mais ciência dentro dos condomínios, dentro das nossas edificações. Quanto vale a segurança da sua família? Boa. Isso aí. É isso mesmo. Muito bom. E eu estive agora, essa semana, numa palestra com alguns síndicos, e realmente é isso, a segurança e a vida útil da sua edificação. Além de você pensar na parte de desvalorização, realmente, quando você contrata um engenheiro, você vai comprar um apartamento, aí você chama um engenheiro para te ajudar nessa decisão. Porque hoje em dia, foi o que a Priscila falou, não é mais só o advogado, não é mais só a administradora, você precisa ter um engenheiro da sua confiança, porque ele vai abrir seus olhos. Você chega no condomínio, a primeira coisa que eu faço, quando um cliente me chama para essa demanda, ou um amigo, ou a minha família mesmo, vamos nas áreas comuns. Áreas comuns, porque você vai ver quanto você vai ter de gasto extra de rateio. Porque não foi cuidado essa edificação. Foi um descaso que os síndicos tiveram. E isso é muito preocupante. Quando eu mudei pro meu prédio, há 12 anos, durante 10 anos, teve uma infiltração no subsolo. Durante 10 anos, teve uma infiltração na guarita. E aí, quando a minha vizinha se tornou a síndica e eu a subsíndica, eu falei para ela. Aí ela falou, Kelly, toda a parte de obra você vai me ajudar, porque eu não entendo. Aí eu, perfeito. Então você vai fazer do jeito que eu falar, né? Aí ela, vou. Nós fizemos a impermeabilização há 2 anos da nossa guarita, não vazou, e nós procuramos a infiltração do subsolo. E a infiltração do subsolo, o que era? Uma tubulação trincada há 10 anos. Meu Deus. 10 anos. Vai dizer que é água fria. Não, era água pluvial. Tá. Só vazava no período de chuva. Só que, e a nossa estrutura? Então, as pessoas esquecem desses detalhes. Quanto custa isso? Então, você tem que cuidar da sua estrutura para que você não corra riscos. E é um conjunto, né? A nossa edificação é um conjunto. Não adianta a gente falar só da impermeabilização, porque não existe problema só de impermeabilização. Sim. Em condomínio, a gente tem problemas de tubulações que não são limpas. Nós temos problemas até de elevadores. E eu fiquei em choque com isso. Problemas com elevadores. Nós tivemos acidentes nos últimos tempos. Muitos. Eu encontrei um dos técnicos de uma empresa de elevador esses tempos em Curitiba. E ele falou, Priscila, cai muito elevador, só que a gente não noticia. É verdade, não sabia também. Cai muito elevador. Então, incêndio. Por quê? Porque não tem manutenções básicas e periódicas. Então, assim, a gente pensa em vamos pensar no nosso sistema e nos nossos subsistemas. Como um todo, tratar a nossa edificação como um corpo humano, realmente. Vamos pensar nisso? O seu bebê nasceu. Quantas vezes você leva ele ao pediatra? É bem isso. E uma coisa importante também, Kelly, qual tipo de empresa de engenharia que você vai trazer para o seu condomínio?
Você vai trazer uma empresa de engenharia que ela tem uma esperança ali em fechar uma obra, ou você realmente vai trazer uma empresa de laudo e perícia para te auxiliar? Porque tem visões diferentes. Eu vou dar um exemplo. Isso que eu ia perguntar, se vocês acham que essa parte da manutenção, o condomínio tem que ter uma equipe ali especializada para fazer a manutenção, ou é imprescindível que ele tenha que contrate uma empresa para fazer a manutenção desse... Existem dois condomínio, casos. Existe Exatamente. a manutenção em si, existe o plano de manutenção. Uhum. Então, nós temos normas para isso também. E existe plano de manutenção e existe a manutenção em si. E dentro então, começa num conjunto. Dentro do plano de manutenção, tem as equipes que podem realizar cada tipo de manutenção. Então, você tem a equipe local, que se o condomínio tem ali um zelador ou realmente um funcionário que esteja habilitado para fazer determinadas manutenções, Coisas né? mais simples. A gente tem também as empresas capacitadas e as empresas especializadas, e isso está tudo determinado na norma 5674, que é a nossa norma de plano de manutenção. Vocês acham que é um mercado que está... E a 14037 também. A Vamos abrir uma 14... empresa, Hugo? Manutenção. Tô pensando, viu? Hugo, Contar é por isso que eu tô essas coisas, perguntando aqui. Hugo. Hugo, é interessante. Vocês vieram aqui uma pra botar medo na gente. E uma hoje. coisa importante é assim, não confundir as coisas. Existe a manutenção e o plano. Uhum. E outro detalhe que a Priscila falou, não confundir as empresas. Existe uma empresa que não pode ter vínculo de mão de obra. Então, quem executa a mão de obra não executa laudo. Até Quem uma executa questão o plano ética. é ético. Quem executa o plano não executa. Então, assim, plano de manutenção sozinho na mão do síndico, eu não acredito que funcione. Eu creio que tem que ter um engenheiro ali acompanhando para fazer todo esse acompanhamento. Eu vou te dar um exemplo. Eu atendo um condomínio, já faz alguns anos que eu atendo esse condomínio. Eu vou até falar o nome do síndico, o Rogério, porque ele é muito 10. Parceiro. Muito querido. Muito parceiro. Muito querido, porque o pessoal de Curitiba fala assim, a pessoa é muito querida. É muito top. Muito top, a pessoa é top. Muito querida. Então, o Rogério entrou de síndico nesse condomínio e começou a ter um problema de corrosão de armadura e contratou uma empresa para executar e tal. E ele viu a necessidade de contratar um laudo de inspeção predial. E ele chegou na nossa empresa e a gente foi até o condomínio para fazer uma visita para a gente entender, né, como era o condomínio e trocar uma ideia. Eu andei um pouco no condomínio com o Rogério, a primeira vez que eu vi ele, e encontrei um muro de arrimo que estava com uma infiltração horrível e o muro estava abaulado. Eu falei, Rogério, esse muro vai cair. E ele ficou impressionado. Como assim vai cair? Eu falei, esse muro vai cair, olha aqui, ele já está abaulado. Olha o tamanho dessa infiltração, você já reparou? Não é só mancha de pintura, é infiltração. O que acontece? Faz uma mancha ali de infiltração, o pessoal vai lá e pinta, né? Que é mais fácil. E aí eu rodei em outros pontos com ele da estrutura e fui falando, Rogério, aqui também tem um problema crítico, aqui também, aqui. O que o Rogério me falou? Priscila, você é a primeira engenheira que vem aqui no meu condomínio e fala que realmente isso aqui tem risco, que eu tenho que me preocupar com isso. Porque os outros engenheiros que ele contratava, não querendo falar mal, mas eram empresas realmente de execução e que falava que não tinha risco nenhum. Então, assim, eu fiquei bem... Foi um alerta, assim, sabe? E eu falo isso muito nos condomínios. Quando eu identifico um problema... Teve um condomínio que eu fui ver um problema nada a ver. Tava tendo um vazamento lá. E eu passei por um muro, olhei e falei pra síndica, esse muro vai cair. Passou 2 dias, a síndica me ligou. Priscila! Você tem bola de cristal? O muro caiu! Eu falei que o muro ia cair. Ele avisou. Ele me avisou. Eu passei e olhei. Então, esse olhar clínico que quem trabalha com manifestações patológicas, quem trabalha com problema de obra, bate o olho e já vê. A gente tem um olho treinado. Então, assim, a gente bate o olho numa infiltração, já o pessoal às vezes me engana. Quer me enganar? Quer enganar você também? Ah, não, esse problema aqui já foi resolvido. Sim. Já foi resolvido? Ah, então tá bom. Peraí, deixa eu pegar meu medidor de umidade aqui, minha câmera termográfica pra eu ver. Não foi, não. Pode voltar. Então, isso acontece muito. Então, tem que ser engenheiros capacitados e especializados. Então, assim, não parar de estudar, porque é o que a Kelly falou. As pessoas não buscam conhecimento, não buscam se aperfeiçoar. Eu fiz pós, fiz mestrado, a gente fez vários cursos. Voltamos do México recentemente. Então, isso é bem importante, tá se aperfeiçoando, porque engenheiro que não estuda é igual médico. Você vai confiar no médico que se formou há 30 anos atrás e não fez uma especialização?
A gente toma tanto cuidado com a saúde, com o carro também, né? O carro nosso tá sempre bonito, Carro, pra você pneu não parar. trocado, o óleo sempre em dia. Agora, para casa, para o condomínio, sempre fica lá, né? Ah, não, deixa indo. Vai indo. E te perguntar, nesses planos de manutenção, nesses laudos, aí, por exemplo, você viu lá que tá com problema de infiltração, precisa ser feita a impermeabilização. Vocês só colocam lá, precisa da impermeabilização, ou vocês detalham o sistema que tem que aplicar, como é que aplica, como é que é essa parte da... Depende impermeabilização. muito do tipo de laudo. Se é um laudo de inspeção predial ou se é um laudo realmente para identificar o problema. Eu não trabalho com projeto de impermeabilização. Quando eu preciso de alguma solução, eu conto com os parceiros, né? E caso eu veja a necessidade de fazer um projeto de impermeabilização, eu indico no meu laudo. Assim como reforço estrutural. Tem algum ponto ali que eu fiquei na dúvida, é uma corrosão de armadura que perdeu seção, ou é uma trinca que está representando um risco estrutural, Sim, coloco falar como com recomendação procurar de forma imediata um engenheiro capacitado, especialista nessa área, né? Especialista em impermeabilização, especialista em reforço de estrutura, especialista em... Enfim, a gente tem as especializações dentro da engenharia, né? E aí, nesse caso, por exemplo, você indicou lá o cara, o síndico, né, o condomínio, a falar com o especialista. Se ele não falar, ia acontecer alguma coisa. Aí a responsabilidade passa a ser dele porque você entregou esse laudo para ele? Exatamente. E por isso Na que, assim... responsabilidade civil e criminal. Exatamente. Por isso que laudo é uma coisa muito séria dentro da engenharia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os profissionais que a gente contrata para dentro do nosso condomínio, por conta da segurança, né, que eu falei. E porque, às vezes, um laudo não está bem determinado. A gente teve até o prédio de Miami, que caiu recentemente, que tinha um laudo, né? E no laudo faltava algumas especificações, assim, de risco. Eu não fui a fundo, mas eu vi alguma coisa por cima. Então, é bem importante essa questão de laudo. O que está escrito no laudo? Ah, é só um monte de foto ou realmente tem especificação técnica conforme tem que ter? Tem que fazer, né? Porque fotografia todo mundo tira, um fotógrafo. Exatamente. É que apontar o problema é mais fácil. O meu sobrinho de 18 anos faz foto para mim, Uhum. se ele quiser. E não é isso. Você tem que analisar. Quando você vê um problema, uma fissura, ou uma trinca, ou uma rachadura, como queira chamar no mercado, você tem que analisar ambos os lados. Se a fissura apareceu de um dos lados, com certeza ela está do outro lado. Se a fissura está no piso de um subsolo, com certeza ela está transpassando para a laje. Então, você tem que analisar tanto a parte da frente e de trás. Não tem como você simplesmente falar, é uma fissura. Uma fissura, isso é o óbvio. Uhum. Analisar o óbvio é fácil. mais fácil. Exatamente. Agora, você tem que analisar tecnicamente. E fissura, assim, eu falo muito isso pro pessoal que a gente atende. Não tem como eu olhar para essa fissura e te falar, essa fissura é disso. Não, eu preciso acompanhar essa fissura, ver se ela está tendo movimentação, o que está acontecendo com ela. É claro que a gente já tem uma boa bagagem. Então, às vezes, a gente vê uma fissura próximo de uma janela, pode ser uma falta de verga contra verga, ou pode ser uma falha na união entre os elementos, a gente tem que ter a tela, boas práticas construtivas. Então, mas é imprescindível fazer o acompanhamento e o monitoramento. Nos meus laudos, eu recomendo isso. Isso mesmo, existe monitoramento de fissuras. Então, você tem tanto como fazer um selo frágil, para você ver como que está, como um selo, colocar um selo uma plaquinha de vidro. De gesso. Você coloca uma plaquinha de vidro, você faz um selo de gesso, aí você vê como que está essa movimentação. Então, isso tudo você consegue analisar. Como que é essa do vidro? Essa não foi. Você tem uma plaquinha de vidro que nós compramos, mais ou menos de 1 por 5 centímetros, né? A gente compra as lâminas, é uma vou contar lâmina. o segredo. Isso. É de... Como que é o nome? É isso que a gente quer saber, o segredo, né? É o pulo do gato. Aquele do laboratório que a gente olha assim, eu esqueci o nome. Microscópio? Microscópio. A gente compra a lâmina de microscópio, que é a mais fininha que tem. Que ela é fininha, mas ela é de vidro. Ela é de vidro. E aí a gente cola na fissura e acompanha ali por um determinado tempo. Acompanhamento e monitoramento de fissura é um trabalho bem sério. Tem que ser feito realmente por uma empresa que tenha conhecimento na área. E tem várias formas de monitorar. A gente falou algumas aqui. É só uma dúvida sobre o vidro. O do gesso eu entendi, porque você sela ali e ele abre junto. Isso. Né? Quando a fissura ainda está em movimentação. Alguma coisa assim, né? Eu não sou especialista nisso. Mas o vidro acontece a mesma coisa? Ele abre também? O vidro quebra? Isso era a dúvida. A cerâmica não quebra? Quebra. Você não vê cerâmica quebrada? É a mesma coisa o vidro. O vidro quebra. Ele vai fissurar. Entendi. Porque a gente consegue ver a cerâmica trincada, né? Sim. Então, a mesma coisa acontece com o vidro. Então, por isso que o monitoramento é importante. Coisas que eu quero saber. Tem dado muito problema em piscina?
Tem. Infelizmente tem. Tem. É. Muito problema em piscina. E a piscina, assim como os outros sistemas do prédio, né? As pessoas só pensam em usar, elas acham que vai durar 50 anos aquela piscina e que ninguém vai precisar dar uma impermeabilização. Tem alguns pontos bem importantes a gente falar sobre piscina. Quando a gente tem uma piscina, a gente faz uma estrutura para a piscina e aí logo abaixo fica a parte de motorização, enfim, a gente tem que vistoriar como está essa parte, fica logo abaixo, né? Então eu fiz uma vistoria numa piscina que eles construíram, então não existia essa piscina no condomínio, o condomínio foi lá e contratou uma obra e fez a piscina, uma laje, né, mais elevada, e aí ficou toda aquela parte de caixão perdido embaixo. Qual que é o problema do caixão perdido? Ninguém entra, né? O pessoal acha que tá maravilhoso. E aí, quando a gente entrou, primeiro, não dava pra gente inspecionar, porque estava completamente cheio de resto de obra, então a gente falou pro condomínio, ó, primeiro vocês limpam isso aqui pra gente conseguir acessar. Na hora que a gente acessou, o que a gente viu? A parte em volta dessa piscina não tinha impermeabilização. Era uma piscina nova, eles acabaram de fazer. Não tinha impermeabilização. E o condomínio não tinha visto. O condomínio contratou a gente porque estava com problema com a empresa que executou, porque a empresa não tinha feito alguns acabamentos que eles tinham contratado. Na hora que eu cheguei no condomínio e vi, eu falei, gente, vocês têm problema de estrutura aqui, vocês têm problema que uma impermeabilização não foi executada. Ah, foi usado produto tal. Cadê a foto? Cadê o documento dessa obra, diário de obra? Que tipo de material foi usado? Cadê a nota fiscal? Eu preciso ter algum... Quem fez o projeto? Quem fez o projeto? Não tinha projeto, não tinha nada. E aí a gente recomendou, precisa realizar, quebrar todo esse piso maravilhoso que vocês colocaram aqui, um por um, coisa mais linda, e fazer um projeto de impermeabilização e um sistema novo de impermeabilização, porque essa estrutura aqui, se ficar pingando, ninguém vai ver no caixão perdido, logo vai cair. Logo não, né? E o caixão perdido nada. também não estava impermeabilizado. Nada. Né? A piscina já Nada. não estava, o caixão... Na hora que a gente entrava, pingava assim na nossa cabeça. A gente fez vistoria ainda num dia que tava chovendo, pingava. É uma caverna. E É a uma dúvida, caverna. o condomínio fez? Não. Tá lá até hoje. Não fez, Então, assim, mas uma coisa importante que a gente precisa conscientizar, a necessidade de projeto de impermeabilização. Eu pensei, na minha santa ignorância, que o projeto de impermeabilização todo o Brasil já estava fazendo. Quem dera. E não está. Então, eu fico em choque com isso, porque a gente fala de impermeabilização há quantos anos? Quantos anos que nós falamos? Quantos anos tem a Vedacity? Vedacity 86. Então, ou seja, a gente fala de impermeabilização há 86 anos. Quantos anos tem o Rolando? Não, aí Quantos anos tem o Rolando? 35. Então, gente, Tamo junto. 35 anos tem o Rolando só falando de impermeabilização, brincadeira. Então, assim, gente, tem que conscientizar. E um mercado muito importante, um mercado que já está bombando, é a área de condomínios. Uhum. Porque nós não temos projetistas para nos atender. Não temos. Tá crescendo nessa área. de Não, projetista. crescendo, não tem projetista tem. para atender na parte de condomínios. Porque as pessoas só pensam em impermeabilização Muito em focado em obras obra nova. prontas, Uhum. em obras novas, em obras que estão em execução. E nós precisamos de especialistas e projetistas na área de condomínio. E isso que você me perguntou foi bem importante. O condomínio fez a recomendação? Não fez? Nesse caso, o condomínio não fez a recomendação. É isso que eu ia do perguntar. laudo. Até onde vai o trabalho de vocês? Vocês acompanham Exatamente. se está sendo feita a obra, se A- foi feita de maneira correta? A gente entrega o laudo pro condomínio, apresenta pra eles e assim, vira e mexe, a gente dá uma cutucada. E aí, como que tá? Tá fazendo? Tá fazendo? O problema do projeto de impermeabilização, assim como o problema dos laudos, é que muitas vezes a pessoa fica naquele, eu preciso contratar, meu Deus, vocês precisam me entregar urgente, meu Deus. Contrata, mas morre ali. O condomínio tá lá há 50 anos com o problema, daí você contrata o laudo, eles querem desesperadamente o laudo, então calma, né? Cada empresa tem seu processo e seu prazo. E aí, quando a gente entrega, eles colocam na gaveta. Projeto de impermeabilização, laudo de inspeção predial, laudo de problema estrutural, coloca na gaveta, e aí o condomínio vai voltar a discutir as coisas que eles discutem lá, que é, o vizinho, o cachorro do vizinho tá latindo muito, Então a gente tem que parar com essa briga de vizinhos dentro de um condomínio e olhar para a estrutura, que é um perigo, que representa um perigo para as estruturas.
Então, acontece muito disso. E eu falo isso para os síndicos quando eu entrego o laudo. Eu falo, esse laudo não é de gaveta. Esse laudo é para você ficar com ele, folhear, escrever, rascunhar, realizar. A gente entrega normalmente uma tabela de prioridades, então você vai executando as tabelas e vai ticando aqui. O que você precisar, você me liga. Mas ainda, infelizmente, a gente tem síndicos que vão deixando aí os problemas e não vão executando esses documentos importantes que a gente entrega. Tá, eu tô entendendo de tudo que vocês estão falando que boa parte dos nossos problemas, então, das manutenções, das edificações, tem uma figura por trás que é o síndico. Sim, né? Exatamente. Eu imagino que vocês devam conversar muito entre vocês, né? Algumas maneiras que vocês acreditam que resolveria boa parte do problema. Por exemplo, o síndico precisaria ter um curso tralalá para ser o síndico. Sei lá, coisas do tipo, né? O que vocês tanto falam? Assim? Já existem cursos para síndicos, existem vários cursos para sindicância e tem alguns síndicos profissionais que são diferenciados do mercado. Mas isso Nós é pré-requisito para ele ser? Não é pré-requisito. Não deveria? Mas, deveria. Eles estão se qualificando. Nós temos o Secov, que é uma instituição muito séria e tem profissionalizado esses síndicos e deixando eles com, vamos dizer o termo, tá subindo a régua. A régua tá subindo e isso é bom pra gente. E qual que é a nossa premissa? Nós, como empresas qualificadas, empresas que conseguem atender o Brasil todo. A gente fala São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, não. A gente consegue atender o Brasil todo. Com o quê? Com uma gestão técnica patrimonial. Esse é o diferencial que precisa ter. E o síndico precisa se conscientizar disso. Exatamente, porque assim, o síndico, ele não precisa ser engenheiro. E eu falo, não basta ser engenheiro, porque tem síndico engenheiro mecânico, tem síndico engenheiro, enfim. Civil, tem um monte de civil. síndico engenheiro civil. Ele tem que ser especialista na área. Ele tem que ser especialista em diagnóstico de estrutura, né? Ele tem que ser especialista nos problemas, mas não é a função do síndico, né? E aí, o que eu vejo? Os cursos que tem hoje sobre síndico profissional, enfim, eles vão muito na questão jurídica de responsabilidade. Na parte da gestão, né? Na parte da gestão. Gestão de conflitos. Você vai pegar um curso de síndico profissional, vai ter lá a gestão de conflitos. É importante? É importante. A gente tem que lidar com pessoas. Muitas pessoas dentro de um condomínio, né? Mas a parte realmente de manutenção ainda falha, os síndicos irem atrás desse tipo de material. Mas eu vou além. Eu acho que o síndico não tem que se especializar nisso. Eu acho que o síndico tem que ter um engenheiro com ele, auxiliando dentro dos problemas da edificação. Porque se ele o tem que saber da síndico- importância. Exatamente. Né? Se ele for saber de tudo, ele tem que ser advogado, ele tem que ser especialista em engenharia na parte de estrutura, ele tem que ser bombeiro. Ele tem que ter muitas especialidades. Coitado desse síndico, né? Quase engenheiro idiota tem que saber de tudo. Dá o Pega currículo essa aí, dica, Lucas. pega essa dica. Empresa O de síndico síndico. não precisa ser pediatra e geriatra. Ele precisa ter uma pessoa especializada para auxiliar. Exatamente. Em todos os campos. Ele tem outras demandas. Sabe, é tão difícil fazer uma previsão orçamentária do ano seguinte. Exatamente. Ele tem que pensar nessa previsão orçamentária, ele tem que pensar nas despesas que ocorreram no exercício, ele tem que pensar em toda a equipe de funcionários que tem dentro daquele condomínio e ele ainda vai pensar em engenharia. Uhum. E a Kelly falou muito bem sobre plano orçamentário. Por que acontece muitos problemas dentro da edificação e o síndico tem que fazer chamada de capital? Que, né, aquele orçamento que não está previsto. Esse problema apareceu aqui, gente. Então, agora a gente vai precisar... Cada um vai precisar dar, além da taxa de condomínio, mais R$500. Aí o pessoal fica, meu Deus... Por que isso acontece? Porque na hora de fazer o plano orçamentário, o síndico não conta com o apoio de um engenheiro especialista que está acompanhando ele aí, para alertar os problemas do prédio. Então, a gente está de olho nesse prédio que eu faço assessoria, eu já estou falando para o síndico já faz há 3 anos, já tinha feito um ensaio de percussão, e eu já estou falando para ele, vai precisar fazer outro ensaio de percussão. Não, tá, vamos, beleza. Tinha dinheiro em caixa para fazer, mas aí, do nada, começou a cair placas da fachada. Então, imediatamente precisou utilizar o dinheiro. Mas a especialidade do engenheiro ali dentro de um condomínio vai também nessa parte de gestão, vai dentro de um plano orçamentário. Não tem como o síndico prever as obras se ele não tem conhecimento técnico do que está acontecendo dentro da edificação.
Isso é bem importante. Vocês conhecem o GUT, que é gravidade, urgência e tendência? Isso também é um dos pontos que nós colocamos nos nossos laudos. Nós colocamos o que é grave, o que é urgente, o que é uma tendência. O que é grave é imediato. O que é uma urgência, ela pode virar grave. O que é uma tendência, ela tende a virar uma urgência e, consequentemente, uma gravidade. E com isso, você consegue fazer uma previsão orçamentária a longo prazo. Legal. Então, você fala, o síndico, eu vou fazer uma previsão para os próximos 3 meses do que é grave, do que está urgente, próximos 6 meses, do que está tendência no próximo ano. Uhum. E você consegue diluir isso tudo. Só que, para isso, você precisa ter um planejamento. E eu chego em alguns condomínios e às vezes o síndico fala pra mim assim, Priscila, os reservatórios a gente acabou de impermeabilizar. Tá bom, onde tá os registros de impermeabilização? Daí ele vai pegar, já faz 8 anos. Daí eu falo, Acabou. como assim acabou? Ah, não, parece que eu fiz ontem. Não, já faz 8 anos, vamos ver como tá essa impermeabilização. Abro lá, já tá totalmente degradado, porque às vezes não foi feito por uma empresa especializada, então a gente tem ainda a empresa responsável pelo projeto, a empresa que vai realizar essa impermeabilização, que tem que ser uma empresa capacitada, né? Principalmente quando a gente fala de aplicação de manta, reservatório, a gente tem ambiente confinado. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Então, a gente, dentro de um condomínio, além do plano orçamentário, auxílio do engenheiro, a gente tem que ter a rastreabilidade dessas manutenções. Que nem, foi feita há pouco tempo. 8 anos, não, 8 anos já não é pouco tempo. Vamos olhar essa impermeabilização. Vou dar um exemplo desse reservatório de água. Nós estamos fazendo um trabalho num condomínio que é a parte de acompanhamento da entrada de energia, que é a troca de todos os relógios e toda a prumada elétrica desse prédio. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Só que apareceu um problema no reservatório. O reservatório ainda está em garantia. Começou a vazar. Aí a empresa que fez a impermeabilização, fez uma impermeabilização com argamassa polimérica, se eu não me engano. Não vou detalhar porque eu não sei qual foi o tipo que eles usaram. E apareceu uma trinca imensa e uma infiltração. Ele voltou há 3 meses atrás, fez o tratamento. Voltou a trinca de novo. Aí ele falou, eu não posso mais tratar porque esse problema é estrutural. Aí nós fomos contratados para fazer uma análise estrutural. Eu chamei uma amiga para me ajudar na parte estrutural, que ela tem expertise nisso, e nós vamos fazer um laudo em conjunto para resolver a parte estrutural. Entendeu? Então, assim, nós temos que nos cercar de pessoas boas e empresas que executam uma impermeabilização e percebeu que já teria um problema, ela teria que ter falado lá atrás. Ou seja, ela impermeabilizou, ela pensou que não ia dar problema e deu problema. Então, agora aconteceu a infiltração. Agora, tudo, né? Entre aspas, agora entre aspas. Exatamente. Agora, entre aspas, aconteceu a infiltração. Já estava. E ao invés dela falar, primeiro chama uma empresa especializada para ver a estrutura, como nós fazemos. Eu não entendo de tudo. Então, eu não entendo de impermeabilização, eu entendo de materiais e as suas aplicações, mas eu não entendo do projeto de impermeabilização. Qual é o nível de detalhamento daquele projeto? Eu entendo de fiscalizar se estão executando corretamente. Uhum. Eu entendo se a empresa está orçando corretamente de acordo com o escopo pré-determinado e materiais de qualidade. Isso sim eu entendo perfeitamente. Agora, eu não entendo de um projeto, de um nível de detalhe, como que faz essa virada, como que faz o detalhamento do ralo, qual é o tipo de material para aquele tipo de laje, para aquela exposição, para aquela movimentação. Isso é o projetista. Então, as empresas de impermeabilização também precisam ter essa responsabilidade de, antes de tratar, verificar se pode ser um problema estrutural. Então, para um pouco e aí você começa o trabalho. Isso que vocês falaram do conhecimento, eu constatei na prática. Sexta-feira eu tive num evento de síndicos e não tinha nada sobre engenharia, manutenção, nada. Era só, tinham stands de mercado, de câmeras de segurança, de gestão. Gestão de pessoas.
Tudo voltado para essa parte. É isso mesmo. Mas de Não engenharia, Não tem. de manutenção, não tinha nada. Não tem. É. É isso mesmo. Isso Nós estamos muito preocupadas com Muito. isso e conscientizando cada vez os nossos clientes e os novos clientes que estão chegando. A gente está num projeto de conscientização ferrenha. Exatamente. E eu faço essa pergunta para as pessoas. O local onde você mora é 100% seguro? Você realmente acha que está 100% seguro? Não tem nenhuma impermeabilização? Não tem nenhuma fissura atrás da televisão ali que realmente, às vezes, está escondido, está representando risco para a estrutura? Então, não tem como uma pessoa leiga saber. Então, cada vez mais a gente precisa de engenheiros capacitados que auxiliam no diagnóstico, fazer laudo. Vocês acham que esse engenheiro aí, para quem tá saindo agora pensando, ouvindo e pensando em ir para essa área, qual a especialização, assim, a primeira a fazer? Eu fiz a especialização de perícias, avaliações e perícias. Mais uma especialização na área de patologia, na área de impermeabilização, na área estrutural, são bem importantes. O que eu recomendo muito para quem está começando na área, vai estudar. Não sai fazendo laudo sem estudar, porque realmente a gente precisa. Então, eu, por exemplo, fiz uma pós-graduação, depois da pós-graduação eu fiz um mestrado, fiz vários cursos na área, e eu ainda tenho dentro de mim que eu não sei nada. Então, eu falo, eu sou eterna aprendiz, gente. Eu preciso estar aprendendo aqui com pessoas que sabem muito mais do que eu, porque a gente tem engenheiros aí que tem muito mais anos-luz na nossa frente aí de experiência, que a gente tá junto com essas pessoas para estar aprendendo cada vez mais. Não gosto de falar de experiência. Vamos lá. Uma coisa, complementando a sua pergunta, Vitor, essa parte de conscientização que você mencionou dessa feira que você foi e que realmente não tem nada de impermeabilização, vem de encontro com o que a gente está planejando, que é a gestão técnica patrimonial. Por que é patrimonial? Legal. Porque uma edificação não é só um condomínio. Uma edificação não é só um hospital. Uma edificação não é só um hotel. Então, é um patrimônio. Por isso que a gente desenvolveu a gente questiona muito os termos que são utilizados. E o patrimônio é importante. E o patrimônio vem desde a parte dos cuidados que você tem que ter, com toda a parte efetiva da despesa, para você conseguir chegar num número final. E aí, os cuidados que precisam ter de impermeabilização, de elétrica, de hidráulica, de estrutura. São muitos construtiva, sistemas. São muitos sistemas. Às vezes Então, eu chego num patrimônio. condomínio, a Kelly vai concordar comigo. Às vezes a gente chega num condomínio que tem um sistema construtivo ali, meu Deus, nunca vi isso. A Kelly me mostrou ontem um gerador no condomínio dela. Foi. Eu nunca tinha visto. E eu já tô há 10 anos dentro de condomínio. Então, por isso que eu falo que eu sou eterna aprendiz, porque a gente aprende cada dia mais. Tem que estar ligado vem um em sistema todo novo. o ecossistema. Sim, né? o engenheiro tem que estar. E eu vou além. Aonde não procurar conhecimento, tá? Porque procurar conhecimento, a gente faz curso, a gente procura com gente que sabe, ok. Escuta podcast inteligente. Exatamente. Qual? Com gente especialista. Né? Professor das obras. Esse aí. Esse é top. Esse é top. Vou fazer um Reels de 5 segundos. Pode fazer. Então, mas é sério, porque assim, deixar a gente falar do jeito que vocês deixam é muito importante, porque isso é gratificante mostrar, para a gente poder falar realmente da nossa área. E o que ela falou desse gerador, que não tem nada a ver com impermeabilização, e vocês deixam a gente muito livre para falar do que a gente realmente gosta de falar e do que a gente entende. Esse gerador, qual é o benefício de você ter um gerador a gás? Eu vou fazer a entrevista agora. Faça, vai lá. Agora eu vou Se você entrevistar. quer escutar respostas erradas, Eu vou pergunte entrevistar pra nós, né, Vitão? o nosso professor das obras garantido. agora. Hora Qual da verdade. a necessidade de você instalar um gerador a gás? E aí, Hugo, foi pra você. É pra quê? É pra caixa d'água, isso? Não, gerador de energia, para Ah. ter energia quando acaba a energia no seu condomínio. Qual a necessidade de ter um gerador a gás? Por que ter um gerador a gás? Não pode ser uma gasolina? Isso. Um dos problemas é o combustível, que nós ficamos escravos do diesel. Quando a gente tem uma queda de energia na região por falta por chuva, por queda de árvore, por qualquer coisa, você fica horas sem energia.
Então, você precisa buscar diesel próximo de você. Tá. E o diesel, você tem um armazenamento de diesel limitado, né? Então, você limita, acabou, você pede mais diesel, acabou. Então, recarregar. Esse é uma das vantagens. Outra vantagem, você não tem poluentes na atmosfera. Tá, mas esse gerador é a gás natural, por exemplo? É gás natural. Legal. Vem direto da Comgás. E isso, você não tem risco de processos trabalhistas. Porque hoje os condomínios comerciais, eles estão tendo processos trabalhistas em virtude do gerador a diesel. Então, com essa inovação, você melhora o meio ambiente, você ajuda na sustentabilidade e você não gera problemas trabalhistas. Então, você tem uma economia muito grande. Muitas E são vantagens. poucas empresas, poucos condomínios que têm essa central de gerador a gás que foi implantada por mim na minha gestão quando eu fui síndica, gente. Priscila, vocês Além estão de tudo, eu já vendendo fui o síndica. gerador a Concorrendo. gás? Não estamos vendendo gerador a gás. Concorrendo de novo. Não tô não, porque agora minha empresa tá bombando, gente. Graças a Deus. Então, É importante falar isso, que as nossas empresas, a gente não tem nenhum tipo de mão de obra. Eu não tenho, por exemplo, um pedreiro, um pintor, um aplicador de manta, não tenho. A nossa empresa é técnica. Todo mundo que trabalha para mim é técnico, ou é estagiário, auxiliar de engenharia. Realmente, a nossa empresa é técnica. E Vocês param no laudo, né? É o que eu falo. Eu falo com a as gente pessoas, faz nós trabalhamos acompanhamento com o da nosso execução, se cérebro. for necessário, exatamente. A gente faz acompanhamento se for necessário. Eu quero terminar meu raciocínio, que você não deixou. Desculpa. Sobre... Cortei. É rápido, tá? Eu vejo muito que no Instagram hoje, por exemplo, não querendo falar mal da rede social, mas as pessoas buscam muito conhecimento no Instagram. Tá errado? Não sei. Creio que sim. Porque as pessoas estão mostrando uma realidade no Instagram que muitas vezes não existe. Então, tem muita gente vendendo, curso que você vai ganhar 50 mil reais começando hoje na engenharia. Tem que ir com muita calma, tá, pessoal? Muita calma. Porque quem está começando a empreender é um caminho difícil, não é um caminho fácil, não tem atalhos, tá? Um empreendedorismo realmente é um caminho difícil. E você não vai aprender geração de imediatismo, né? A gente quer tudo para ontem, para agora, na palma da mão. Você não vai aprender sobre engenharia com qualidade num curso de 10 horas no Instagram, tá? Muito menos num Reels de 2 minutos. Então, tem que tomar muito cuidado com os conteúdos que a gente está vendo por aí. A gente cansa de ver gente falando bobagem nas redes sociais. Então, por isso que é tão importante a gente estudar, pegar livro. Eu falei esses dias, eu tenho um quadro no meu Instagram que é Segunda-feira da Polêmica. Eu tava pensando nisso agora, gente. Eu acho que ela quer causar a terça-feira da polêmica, porque ontem ela não fez a segunda da polêmica. Então, ela vai causar a polêmica agora. Pena que não dá ao vivo, né? Então, mas ela vai causar agora essa polêmica. Vou causar. Eu trago muito isso. Eu falo que tem engenheiros... Na realidade, é uma reflexão, né? A gente brinca com essa segunda-feira da polêmica, mas na realidade é uma reflexão para você refletir onde você quer chegar. Exatamente. E não é só na engenharia. Eu creio que outras áreas também. Eu vejo pessoas, por exemplo, falando que são especialistas em impermeabilização e eu vou olhar, não fez uma pós... trabalhava com outra coisa, acabou de começar. Então, não, assim, nada contra quem está começando, a gente tem que começar de algum lugar, só que a gente tem que buscar conhecimento de verdade, que não esteja limitado a 2 minutos de Reels no Instagram. Tá? Uma pergunta, você falou, para quem quiser começar aí na parte de laudo, de perícia, você falou de drone, câmera. Quanto que gasta de investimento de equipamento? É uma curiosidade que eu fiquei. Pode começar gastando R$0, tá? Tendo uma câmera boa na mão. Porque o que eu faço? Boa parte dos ensaios que eu faço dentro da empresa eu terceirizo. Então, eu coloco o custo dentro do meu orçamento e eu terceirizo. Eu tenho uma quantidade grande de equipamentos hoje porque eu fui adquirindo, né? Desde o começo eu tenho uma sócia, Elis, me ajuda muito nisso. Então, no começo, boa parte do que a gente ganhava, a gente destinava a comprar equipamentos. A gente tem alguns equipamentos da FLIR, e coisas que a gente vai adquirindo, então isso a gente tem. Mas a pessoa não tem, eu não tenho uma câmera termográfica, eu não tenho um medidor de umidade, eu não tenho um drone. Calma. Busque, tem pessoas que fazem, e você consegue estar colocando isso dentro do seu orçamento, terceirizando com qualidade, tá? Então isso é
possível, muito possível, né, Kelly? E também locação. Você pode locar o equipamento. Você vai usar para uma demanda específica, você pode locar esse equipamento. Você não precisa adquirir. Mas aqui em São Paulo tem mais facilidade de locar do que em Curitiba, por exemplo. Tem muita facilidade. Eu loco os meus lá em Curitiba também. Você loca para outras pessoas. Para as outras empresas. Entendi. Sou parceira, não tem concorrente. Só parceiro. Eu também, né? A gente pensa nisso, que a gente não... Na nossa área, a gente não tem concorrente. Nós temos amigos, fomos formando amigos na nossa área e um ajuda o outro. Às vezes você tem uma dúvida técnica, você quer tirar com um profissional que tem mais experiência, você liga para ele facilmente e tira essa dúvida. Então, começar na área, você precisa realmente ir de zero. Você precisa do quê? Conhecimento técnico. Então, como que você adquiriu esse conhecimento técnico? Não adianta você sair... Eu vou até falar uma coisa que talvez as pessoas não gostem de ouvir, mas nós não saímos da faculdade como a gente sai da autoescola. Da autoescola, nós saímos com a carteira de motorista habilitado. Você pode dirigir um carro. Só que nós não saímos da faculdade prontos para abrir uma empresa. Você vai ter que galgar um período, pode ser curto, pode ser longo, depende da sua capacidade, do seu empenho. E aí, em curto tempo ou longo, você vai começar a empreender. Mas você precisa aprender com os bons. Você precisa, hoje, como ela falou do Instagram, vamos seguir pessoas com qualidade? Vamos seguir pessoas que realmente vão te agregar e não só passar informações de 2 segundos e você achar que você virou um especialista. Você simplesmente copiar exatamente... as pessoas... Eu acho muito engraçado isso. As pessoas dão print na sua tela. Quando você está mostrando, comentando alguma coisa, a pessoa dá um print na sua tela e copia exatamente o que você estava escrevendo. Só que ela não sabe o contexto, ela não sabe de onde veio, ela não sabe a fonte. E qual vai ser a colocação daquele ponto, entendeu? Então, você precisa... Aí você tem que ter acesso a essa pessoa e falar, qual é o contexto? Como que eu posso usar? Eu posso te ligar? Eu posso conversar um pouco com você? Nós somos totalmente acessíveis. Eu sou acessível. Eu sou muito acessível. Então, assim, a Priscila também, então me liga, pergunta, vamos conversar. Eu marco quem fala comigo no Instagram, porque a gente hoje é legal, que a gente consegue conhecer pessoas do Brasil todo. Eu acho isso o máximo. Acho muito legal. Então, as pessoas, quem tem interesse, manda mensagem no meu privado e fala, Kelly, a gente pode conversar? Pode. Eu fico conversando com a pessoa 1 hora em reunião, no meeting. Sem custo. Não tem custo. E para trazer ela para gravar podcast, tivemos que pagar R$3.000. Gente, eu só ganhei um café da manhã. Eu tomei um café preto. É um café preto. É isso que eu tomei. Começar a gravar podcast. Eu tomei um café preto. Gente, então, é isso. A gente precisa realmente conscientizar as pessoas. E entender, quando você vai falar de parte técnica, jurídica e administrativa. Sim. Vitão, para diminuir todos esses problemas de manutenção que elas tanto falaram aqui, é necessário que as construtoras façam boas obras. Não que boas obras não precisam passar por manutenções, não é isso. Mas elas evitam muitos problemas comparados a uma má construção. Sim. Como é que a Vedacity Pro contribui para as construtoras? Bom, a Vedacity, além de ter produtos aí de qualidade, né? Então a gente fala que é qualidade, é um produto normalizado, né? Um produto que atenda a todas as exigências das normas NBR, BNT. E a gente tem o núcleo de engenharia também, que é um departamento que pode até auxiliar vocês também aí nos laudos, que é uma equipe técnica focada no mercado B2B para dar um apoio de como, quando e onde utilizar os nossos materiais. Então, se vocês tiverem, não só vocês, mas quem está assistindo aí, tem alguma dúvida de qual sistema indicado para impermeabilização, como é que aplica determinado sistema, a gente tem esse núcleo de engenharia que pode dar um respaldo não só para os nossos clientes, mas também para os parceiros, projetistas,
A gente tem parceria com diversos projetistas no Brasil inteiro. E é assim que a Vedacity vem ajudando o mercado. Não só as construtoras, mas todo o mercado. Boa. Como é que eu encontro vocês nas redes sociais para a pessoa poder te mandar um direct e ficar uma hora? Reunião. Marcar uma reunião com você. Como é, Kelly, que eu te encontro? Meu Instagram é eng.kellyramos. Meu Instagram é fechado. Eu seleciono as pessoas que vão entrar no meu Instagram. Ela fala de graça, mas não é com qualquer um, né? Assim, eu vou ver se ela. Eu seleciono as pessoas que entram no meu Instagram. Eu não sei. Então você pode mandar um convite que eu vou te analisar e vou te aceitar com todo carinho. Ela não aceitou o professor das obras até agora. Lógico que aceitei. Coisa boa a gente aceita. Então, assim, nas redes sociais é isso. Tem o Instagram também da minha empresa, que é Vistum Consultoria, para que a gente possa auxiliar tanto síndicos, quanto engenheiros, quanto empreendedores, quanto colegas. Então, a gente tem eu sou muito acessível, como eu já mencionei, e pronta para ensinar. Como eu dou aula, então eu gosto muito de ajudar as pessoas, sem nenhum interesse. Então, hoje em dia, a gente escuta a palavra muito de networking. Networking, eles querem, é uma troca. Você recebe e você vai ter que me dar. Não, no meu caso, não é isso. No meu caso, eu faço networking, mas é mais na questão de reciprocidade. Então, eu sou muito aberta a isso e eu não quero tirar vantagens de ninguém. Então, esse é um dos meus diferenciais. Boa. Priscila, como é que as pessoas te encontram? Pessoal, vocês podem me procurar no @LM Engenharia Curitiba. Lá vocês vão estar falando ou comigo ou com a minha sócia maravilhosa, Elis, tá? Então, nós também conversamos com bastante gente lá no Instagram, focado no Instagram da empresa, porque ali a gente faz negócio, troca ideia, conhece pessoas. Então, vou esperar vocês me seguirem, tá? Também, por favor. E tem a live de segunda-feira. Normalmente eu faço nos stories. Nos stories. Segunda da polêmica, acompanhem. Sempre tem uma polêmica muito boa, tá? Inclusive, aceito indicações também. E quando eu não posto, o pessoal manda, cadê a polêmica? Entendeu? Tá ficando uma coisa muito... É tradição já. É tradição. A gente não começa a semana sem a polêmica. Já é pra começar assim. Pensou em alguma polêmica pra soltar pra ela? Eu já vou guardar umas aqui. Pra agora. Bom demais. Para quem não conhece os outros vídeos do canal do Professor das Obras, acesse o canal do Professor das Obras no YouTube. Também estamos nas principais plataformas de áudio, que é Google Podcast, Deezer, Apple Podcast e Spotify, né? Então, para quem prefere ouvir a voz suave dessas mulheres que tanto falaram de manutenção predial, principalmente relacionada à impermeabilização, junto com essa parceria da Vedacity Pro, acompanhe a gente nos principais canais. Também estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok, né? Agora até no LinkedIn. Tô ficando chique. Chique demais. Viu? Quando o cara começa a olhar muito pro LinkedIn, fique um pouco preocupado, viu? Tá procurando outra coisa. Legal demais, gente. Muito obrigado pelo papo. Ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau.